Bom, meus amigos, eu tentei fazer 2 vídeos explicando a respeito dos abusos feitos pelos papas durante a Idade Média. E também um outro vídeo depois sobre a necessidade dos reformadores, entre eles Lutero e João Calvino, mas vamos me deter mais no João Calvino. Uma jovem de 15 anos, acusou o prior de Saint-André de Mirebeau, que era o nome de Luís de Nesson, e o irmão de Luís de Nesson, Nicolas de Gironde, de ter raptado e violentado durante 5 dias inteiros. Que absurdo! Rapto e violência. A conduta das monjas enclausuradas também deixava a desejar. Os conventos. No começo do século XV, as religiosas de Montmartre adquiriram a vergonhosa reputação de vender seu corpo por uns poucos trocados. Essa reputação que elas tinham. No alto da hierarquia, os bispos católicos comportavam-se com frequência como grandes senhores seculares. E o Papa concentrava todos os ataques, reinando em uma corte suntuosa. O Papa negligenciava sua tarefa espiritual para se consagrar à política e à guerra. Além disso, muitos pontífices praticaram um nepotismo desenfreado. A nomeação para o Sagrado Colégio de 2 sobrinhos de Sisto IV, que ele foi de 1471 a 1484, desencadeou protestos. 2 sobrinhos. Ele Sisto IV transformou o Estado Pontifício em monarquia. Esqueceu suas questões mais urgentes, como a reforma da Igreja e a cruzada contra os turcos que invadiam a Europa. A invasão dos turcos. Seus sucessores agiram do mesmo modo e participaram ativamente das guerras italianas, usando tanto armas temporais como armas espirituais. O emprego abusivo da excomunhão para fins estritamente materiais desacreditava o papado. Inocêncio VIII, o Papa Inocêncio VIII, de 1484 a 1492, continuou as malversações de seus predecessores e ganhou uma soma colossal vendendo dezenas de postos de secretário apostólico. A simonia manchou até mesmo a eleição de um novo Papa. Após longas e longas pechinchas, o cardeal Rodrigo Borgia tornou-se Papa sob o nome de Alexandre VI, em 11 de agosto de 1492. Mal foi nomeado esse Borgia, o Papa Alexandre VI, o que ele fez? Promoveu seus bastardos e transformou a corte pontifícia em um verdadeiro lupanar. Mas o que ele fez? Entre suas libertinagens, que foram muitas libertinagens, abre aspas, o banquete das cortesãs, fecha aspas. Foi o ápice. O banquete das cortesãs foi o ápice. O que era? Era um grupo de mulheres nuas, dançando, plantando bananeira. Olha que absurdo! A seguir, o negócio das indulgências fragilizou o papado. Júlio II e depois Leão X financiaram os trabalhos da Basílica de São Pedro de Roma. Basílica de São Pedro de Roma. Com a venda descarada de indulgências, remissões da pena no purgatório. O acesso ao paraíso tornava-se então uma questão vulgar de dinheiro. Você sabe que o monge alemão em 1517, Martim Lutero fez. Era um monge católico alemão da ordem dos agostinianos. Ele protestou contra isso. Ele condenou essa prática, venda de indulgência. Isso afirmando que apenas a fé pode salvar os homens, não vender lugares no purgatório, no paraíso.
Essas críticas não tinham nada de excepcional. O fim da Idade Média viu despontar uma crise religiosa mais profunda, marcada por um medo escatológico diante da morte. A igreja, dilacerada por crises internas, que foram muitas, não conseguia apaziguar o terror dos fiéis. Não conseguia. No entanto, certos pregadores tentavam encontrar respostas adequadas, propondo uma reflexão intensa sobre a morte. O mais célebre entre eles, Savonarola. Savonarola. Savonarola recomendava ao pessoal de Florença, os florentinos, possuir um pequeno esqueleto de marfim para ser frequentemente contemplado. Isso era o conselho de Savonarola. A arte participou desse movimento, a arte participou ativamente desse movimento. As pedras tumulares, os afrescos, os quadros encheram-se de figuras putefradas e descarnadas. As danças macabras denunciavam as vaidades sociais, mostrando a morte que ceifa indiferentemente o papa ou o padre, o ancião, a criança, o rico ou o pobre. A peste negra, que nós vamos ainda fazer um vídeo sobre ela, de 1348, as repetidas fomes e a guerra levaram às vezes os homens a uma religiosidade exacerbada. Flagelados que percorriam a Europa, se flagelando, se autoflagelando por causa da peste negra, entoando cânticos, e chicoteando em público, antes de atacar a igreja institucional, considerada indigna. Em 1376, em Liege, bandos de penitentes seminus profanaram uma igreja. Desde o fim do século XIV, esses desvios inquietavam. Clérigos renovavam a abordagem da teologia pastoral a fim de responder às angústias dos crentes. Um deles era Jean Gerson, de 1363 a 1429. Jean Gerson era um brilhante teólogo, chanceler da Universidade de Paris, que fazia frequentes sermões para seus paroquianos e buscava esclarecer a devoção dos mais humildes, desvencilhando-os de suas superstições. Outras obras se pretendiam mais formadoras, como Óculos Sacerdotes, escrita pelo inglês William de Pagula, no século XIV, que ensinava aos padres como fazer a pregação e tomar a confissão dos fiéis. Os sínodos e os concílios preocupavam-se em oferecer aos padres uma formação adequada. A reforma, que nasceu no próprio seio da igreja, quis impor ao conjunto dos clérigos valores modernos, e preconizou o retorno às origens do cristianismo. Os humanistas. O que os humanistas faziam? Os humanistas propuseram então uma prática religiosa purificada e simplificada. Erasmo, por exemplo, encorajou, a leitura dos textos sagrados, base de todo o pensamento cristão. No século XV, a Bíblia, revista e corrigida, figurou entre os primeiros textos impressos. A famosa Bíblia de Gutenberg, de 1456, vocês lembram? A Bíblia de Gutenberg, de traduções ao menos parciais, difundiram-se em todos os países da Europa, permitindo aos leigos um acesso fácil às Escrituras, muito mais fácil. Os renovadores incitavam também o cristão a viver em maior comunhão com Deus, os renovadores. A salvação viria antes de uma fé profunda que pela compra de indulgências. Tem que ser pela fé. Uma fé dos santos, não a comprar um lugar ao céu, a comprar indulgência, perdão dos pecados ao céu. Se alguns pregadores se alegravam com essa evolução, outros se inquietavam com ela. Por quê? Porque eles acreditavam que a leitura livre dessas novas traduções da Bíblia podia propiciar novas interpretações errôneas dos textos sagrados. Além disso, essa nova relação mais direta, mais íntima com Deus, intermediada apenas pelos textos sagrados e não pelos padres,
incomodava a igreja no seu conjunto. Por que incomodava? Porque diminuía fortemente a autoridade do Papa e do clero e quebrava a ordem social do mundo medieval. Espero que vocês gostaram desse vídeo e tirem proveitos dele.